Mãe, você já é uma velha inútil. Esse casarão na sua mão é um desperdício de dinheiro. Assina logo essa procuração e passa tudo para o meu nome, ou a gente vai te internar num asilo público e te deixar lá para apodrecer. Fiquei parada na frente do fogão. Minha mão segurava a colher de pau, mas eu não tremia, nem um pouco. Continuei mexendo a massa do bolo de fubá, como se não tivesse ouvido a pior frase que uma mãe pode escutar. Eles achavam que eu estava em choque. Eles achavam que eu estava com medo. Eles não sabiam que naquele exato momento, enquanto o cheiro de bolo assando se misturava com o cheiro azedo de cachaça que vinha do meu filho, eu já estava planejando como tirar tudo deles. Tudo. Deixa eu contar como a gente chegou nesse fundo de poço. Me chamo Cecília Oliveira. Tenho 66 anos. Sou professora aposentada e moro nessa casa no subúrbio de São Paulo há mais de 40 anos. Cada tijolo dessa casa tem o suor do meu falecido marido, o Antônio, e o meu suor também. Era uma tarde de terça-feira. O céu estava nublado, daquele jeito cinza que anuncia a tempestade de verão. Eu estava na cozinha. Gosto da cozinha. É o coração da casa. Eu estava preparando um bolo de fubá com erva doce, aquele que o Bruno, meu filho, amava quando era criança. O cheiro do milho e do café fresco trazia uma paz que eu tentava manter a qualquer custo. Eu cantarolava um samba antigo baixinho, tentando esquecer que meu filho não me visitava há semanas. De repente, a porta da frente bateu com uma violência que fez os pratos tremerem no escorredor. Não teve campainha. Não teve um oi, mãe. Cheguei. Foi um estrondo seco, como se alguém estivesse arrombando a entrada. O samba morreu na minha garganta. Bruno entrou na cozinha. Ele não andava, ele cambaleava. A camisa estava aberta, suja, e o rosto dele estava vermelho e inchado. O cheiro de cachaça barata invadiu o ambiente, matando o cheiro doce do meu bolo. Atrás dele, veio a Vanessa, minha nora. O salto alto dela fazia um barulho irritante no piso de madeira. Tec, tec, tec. Ela usava um vestido justo demais para uma tarde de semana e olhava para as minhas panelas com um nojo que nem tentava disfarçar. Bruno jogou um maço de papéis em cima da mesa da cozinha. O barulho do papel batendo na madeira soou como um tiro. O que é isso, meu filho? Perguntei, limpando as mãos no avental. Eu tentava manter a voz calma, mas meu coração já estava disparado. É a solução dos nossos problemas. Ele disse com a voz pastosa, arrastada. É uma procuração de plenos poderes. Você vai assinar isso agora, dona Cecília. Com isso, eu posso vender essa velharia caindo aos pedaços, pegar o dinheiro e finalmente viver como gente decente na Barra da Tijuca. Eu olhei para o papel. Letras miúdas. Termos jurídicos. Mas eu entendi o essencial. Ele queria o poder de vender minha casa, movimentar minha conta, decidir minha vida. Essa casa não é velharia, Bruno. Eu disse olhando nos olhos dele. É o lar que seu pai construiu para nós. É onde você cresceu. Vanessa soltou uma risada. Foi uma risada seca, sem alegria. Ai, dona Cecília, pelo amor de Deus, a senhora vive no passado. O senhor Antônio já morreu faz tempo. Ele virou pó. A senhora quer transformar isso aqui num mausoléu. Nós estamos vivos. Nós precisamos de dinheiro agora. A Luísa precisa de um futuro. E a senhora está aí, segurando essa herança como se fosse levar para o túmulo. A menção da minha neta, a Lulu, fez meu estômago embrulhar. Eles sempre usavam a menina. Sempre. Eu não vou assinar. Falei baixo, mas firme. Bruno deu um passo para frente, ele invadiu meu espaço pessoal. Senti o hálito quente e podre dele no meu rosto. Como é que é? Ele perguntou. Eu disse não. Essa casa é minha. Enquanto eu estiver viva, ninguém vende nada aqui. O rosto do Bruno se transformou. Não era mais o meu menino. Aquele menino que ralava o joelho e vinha correndo pedir beijinho para sarar tinha desaparecido. No lugar dele, tinha um homem de 42 anos, fracassado, endividado, cheio de ódio. Você é egoísta, ele gritou. A saliva dele respingou no meu rosto. Você sempre foi egoísta. O pai morreu de tanto trabalhar para te dar conforto, e agora você nega ajuda para o seu único filho. Eu dei tudo para você, Bruno. Minha voz começou a tremer, não de medo, mas de indignação. Eu vendi minhas joias para comprar seu carro.
Paguei suas dívidas de jogo, sustentei você e essa mulher por anos. Essa mulher tem nome. Vanessa gritou do outro lado da mesa. E essa mulher cansou de viver de migalhas. A gente quer o que é nosso por direito. O Bruno é seu herdeiro. Se a senhora morresse hoje, seria tudo nosso mesmo. Por que não adiantar o processo? A senhora já viveu o bastante. A crueldade daquelas palavras me deixou muda por um segundo. Eles estavam praticamente desejando minha morte ali, na minha própria cozinha. Saiam da minha casa. Eu apontei para a porta. Saiam agora antes que eu chame a polícia. Bruno riu. Foi uma gargalhada feia, descontrolada. Polícia! Você vai chamar a polícia pro seu filho. Você não tem coragem, velha. Você é fraca. Sempre foi fraca. É por isso que o pai morreu cedo. Ele não aguentava olhar para sua cara de sonsa. Aquilo foi demais. A memória do Antônio era sagrada. Cala a boca! Eu gritei. Você não ouse falar do seu pai com essa boca suja de cachaça. O Bruno parou de rir. O rosto dele ficou roxo de raiva. As veias do pescoço saltaram. Ele olhou para a mesa, para os papéis, depois para mim. Por bem ou por mal, não vou. Eu sustentei o olhar. Vanessa, que estava encostada na pia, começou a filmar com o celular. Ela tinha um sorriso sádico nos lábios. Vai, amor, mostra para ela quem manda agora. Ela disse, incentivando a loucura dele. Foi então que eu vi. A mão do Bruno foi para a cintura. Os dedos dele, grossos e trêmulos, agarraram a fivela do cinto de couro. Aquele cinto preto pesado que eu tinha dado de presente para ele no Natal passado. Eu ouvi o barulho do couro sendo puxado, um som longo, um som de chicote. Ele não estava brincando. O ódio nos olhos dele era real. Ele estava prestes a cruzar uma linha que não tem volta. A linha entre mãe e filho ia ser apagada por uma surra. Eu recuei até minhas costas baterem na geladeira fria. Não tinha para onde correr. Bruno enrolou o cinto na mão. Deu uma volta, 2 voltas. A fivela de metal balançou no ar, brilhando com a luz da lâmpada da cozinha. Última chance, mãe. Ele rosnou. Assina o papel, ou eu vou te ensinar a respeitar o homem da casa. Eu olhei para a fivela de metal. Olhei para Vanessa gravando tudo, esperando o show. Olhei para o meu filho transformado em monstro. E naquele segundo, antes dele levantar o braço, o tempo parou. O ar na cozinha ficou pesado, tão pesado que parecia difícil respirar. O cheiro doce do bolo de fubá tinha desaparecido completamente, substituído pelo cheiro azedo do suor frio que escorria pelas minhas costas e pelo álcool que emanava do meu filho. Bruno segurava o cinto. Aquele cinto de couro preto que eu mesma comprei para ele usar no primeiro emprego dele, anos atrás. Agora, aquele objeto que um dia representou o orgulho de ver meu filho trabalhando, tinha virado uma arma apontada para a mulher que lhe deu a vida. Ele esticou o couro. O barulho foi seco. Estalo. Assina logo essa porcaria, mãe. Ele gritou. A voz dele estava grossa, irreconhecível. Ou eu vou te ajudar a assinar na marra. Eu recuei mais um passo. Minhas costas bateram na porta fria da geladeira. Não tinha mais para onde ir. Eu estava encurralada na minha própria casa, pelo meu próprio sangue. Bruno, pelo amor de Deus, eu sussurrei. Sou eu, sua mãe. Ele não ouviu, ou fingiu que não ouviu. Ele enrolou a ponta do cinto na mão direita, deixando a fivela de metal pesada solta, balançando como um pêndulo. O olhar dele estava vidrado, perdido numa mistura de álcool, desespero por dinheiro e uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Olhei para o lado, buscando ajuda, buscando um pingo de humanidade. Olhei para Vanessa. Ela estava sentada na cadeira da cozinha, com as pernas cruzadas. Ela não estava assustada. Ela não estava tentando parar o marido. Pelo contrário, ela tinha pegado o celular e a câmera estava apontada para mim. Grava isso, amor, ela disse, com um sorriso cruel nos lábios pintados de vermelho. Grava tudo. Se ela cair e se machucar, a gente tem prova de que foi a velha que tropeçou sozinha. Ninguém vai acreditar que você encostou nela. Vai. Faz ela assinar logo que eu quero sair desse buraco. Meu coração parou. Ela estava se divertindo. Ela estava filmando a minha humilhação, o meu terror, como se fosse um filme, como se fosse uma piada. Bruno levantou o braço. A fivela de metal brilhou sob a luz fluorescente da cozinha.
Ele ia fazer isso. Ele ia me bater. O meu menino ia me bater por causa de um pedaço de papel. Naquele segundo, o tempo parou. Tudo ficou em câmera lenta. Vi o sorriso da Vanessa. Vi a minha vida inteira passar diante dos meus olhos. E é aqui que eu preciso que você pare. Parem tudo agora. Eu quero que vocês olhem para essa cena. Olhem bem. Eu sou uma senhora de 66 anos. Eu trabalhei a vida inteira. Eu vendi minhas joias para dar um futuro para esse rapaz. Eu cuidei dele quando ele tinha febre. Eu amei esse menino mais do que a minha própria vida. E agora, ele está prestes a descer um cinto de couro nas minhas costas, porque eu me recusei a vender a única coisa que me resta, o teto sobre a minha cabeça. Você consegue acreditar nisso? Você consegue imaginar a dor que não é física, mas a dor na alma de ver seu filho se tornar um monstro? Eu preciso saber se eu estou louca. Eu preciso saber se eu estou sozinha nisso. Você acha que existe perdão para o que ele está fazendo? Você acha que algum dinheiro no mundo justifica levantar a mão para uma mãe? Se você está sentindo a mesma revolta que eu estou sentindo agora, se o seu sangue está fervendo como o meu, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Escreva imperdoável, me diga quantos anos você tem e de onde você está assistindo, para eu saber que o mundo ainda tem gente decente, gente que respeita mãe e pai. Eu preciso ler os seus comentários para ter força, e se você, assim como eu, quer ver a justiça ser feita agora mesmo, se você quer ver eu chamar a polícia e colocar esses dois para fora da minha vida, deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal agora, porque eu prometo a você, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou lutar, e você vai querer ver o troco que eu vou dar. Agora, vamos voltar para a cozinha. O braço do Bruno estava no alto. Eu fechei os olhos. Eu encolhi os ombros, esperando a dor, esperando o golpe que ia quebrar meu corpo e meu espírito, mas o golpe não veio. Em vez disso, um som alto cortou o ar. Ding-dong. 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 A campainha tocou. Não foi um toque suave, foi um toque desesperado, contínuo, insistente, como se quem estivesse lá fora soubesse que a minha vida dependia disso. O Bruno travou. O braço dele parou no ar. A respiração dele estava ofegante. Quem é? Ele rosnou, olhando para a porta da sala. A Vanessa baixou o celular. O sorriso dela desapareceu. Ela ficou pálida. Você está esperando alguém, velha? Ela perguntou, com a voz tremendo um pouco. Eu não respondi. Eu não esperei. Naquele segundo de distração deles, eu senti uma força que não sabia que tinha. Eu empurrei o Bruno. Ele estava bêbado, sem equilíbrio, e cambaleou para trás, batendo na mesa. Eu corri como não corria há 20 anos. Atravessei a sala de jantar, tropeçando no tapete, mas não caí. O meu objetivo era a porta. A porta era a minha liberdade. Bruno gritou atrás de mim. Volta aqui. Mas eu já estava na fechadura. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não consegui girar a chave. Ouvi os passos pesados dele vindo atrás de mim. Ouvi o barulho do cinto batendo na perna dele. Girei a chave, destravei, puxei a maçaneta com as duas mãos e abri a porta de par em par. O ar fresco da noite entrou na casa. Mas melhor do que o ar foi quem estava parado na varanda. Eram dois homens. Na frente, com seu terno cinza impecável e uma pasta de couro na mão, estava o doutor Roberto Mendes. Meu advogado. Meu amigo, o homem para quem eu tinha mandado uma mensagem escondida no banheiro, 5 minutos antes do Bruno arrombar a cozinha. A mensagem dizia apenas: socorro, eles estão aqui. E ao lado dele, impondo respeito com a farda cinza da polícia militar, estava o sargento Silva. A mão dele estava pousada no coldre da arma, e o olhar dele era de quem estava pronto para qualquer coisa. Dona Cecília, o doutor Roberto disse, me amparando porque minhas pernas finalmente falharam. A senhora está ferida. Eu não conseguia falar. Eu só apontei para dentro da casa. Bruno apareceu no corredor. Ele parou bruscamente quando viu a polícia. O cinto ainda estava enrolado na mão dele. A prova do crime. O sargento Silva não hesitou. Ele deu um passo para dentro da minha sala. A voz dele era grave, autoritária,
daquelas que não aceitam discussão. Senhor Bruno Oliveira, largue essa arma agora. Arma. E era. Na mão de um filho ingrato, era uma arma. Bruno ficou branco. A coragem que o álcool tinha dado sumiu num instante. Ele olhou para o cinto como se não soubesse como aquilo tinha ido parar na mão dele. A fivela fez um barulho alto quando ele deixou cair no chão. Não é nada disso, seu guarda. Bruno gaguejou, levantando as mãos. A gente só estava conversando. É assunto de família. Conversa de família com ameaça física é crime, rapaz. O doutor Roberto falou, entrando na sala e ficando entre mim e o meu filho. Eu sou o advogado da dona Cecília e testemunhei o estado de terror em que ela se encontra. Isso acaba agora. Vanessa apareceu atrás do Bruno. Ela tinha guardado o celular. A cara de deboche tinha sumido. Agora ela tinha cara de quem sabia que o plano tinha dado muito errado. Doutor Roberto, por favor. Ela tentou usar aquela voz doce e falsa. A dona Cecília é idosa. Ela se confunde. Ninguém ia bater nela. O sargento Silva olhou para o cinto no chão. Olhou para mim, encolhida e chorando. A senhora quer prestar queixa, dona Cecília? Ele perguntou. Eu olhei para o Bruno. Meu filho. O bebê que eu amamentei. O homem que ia me bater. Eu limpei as lágrimas do rosto. Respirei fundo, e pela primeira vez na noite, minha voz saiu firme. Eu quero que eles saiam da minha casa agora. E eu quero que eles nunca mais voltem. O Bruno me olhou com ódio. Não era arrependimento. Era ódio por ter sido pego. O sargento fez um sinal. Vamos, os dois, para fora. Enquanto eles eram escoltados para a rua, humilhados na frente dos vizinhos que já estavam nas janelas, eu olhei para aquele cinto no chão da minha sala. Aquele cinto não segurava mais as calças do meu filho. Aquele cinto tinha acabado de romper, para sempre, o laço que nos unia. Eles saíram, mas o silêncio que ficou na casa era assustador. Eu estava salva, mas estava sozinha, e agora, sentada no sofá, eu precisava entender onde foi que eu errei tanto para criar um monstro. Minha mente viajou para o passado, para o dia em que tudo começou a dar errado, muito antes dessa noite. A viatura da polícia foi embora. As luzes vermelhas pararam de piscar na janela da minha sala. Os vizinhos, que estavam todos na rua vendo o escândalo, aos poucos entraram para suas casas. O silêncio voltou, mas não era um silêncio de paz. Era aquele silêncio oco, frio, que fica depois de um terremoto. Eu me sentei no sofá velho de veludo marrom, o mesmo sofá onde meu marido sentava todo fim de tarde. Meus olhos não conseguiam sair daquele objeto no chão. O cinto. Ele estava lá, jogado no meio do tapete. A fivela de metal brilhava, fria e acusadora. Aquele pedaço de couro não era apenas um acessório. Ele era a prova de que eu tinha falhado. Falhado como mãe, falhado como educadora, falhado na promessa que fiz ao único homem que amei na vida. Minha mente viajou para longe dali. Voltei 12 anos no tempo. Eu me lembrei do Antônio. Antônio era um homem simples. As mãos dele eram grossas, calejadas, sempre com um vestígio de graxa que sabão nenhum conseguia tirar. Ele trabalhava numa oficina mecânica no bairro da Muca. Saía de casa antes do sol nascer e voltava quando já era noite escura. Ele chegava cansado, arrastando as botas pesadas, mas sempre tinha um sorriso para mim e um abraço para o Bruno. Mas o Antônio não era cego. Eu lembro de uma noite específica. O Bruno tinha uns 15 anos. Ele tinha sido suspenso da escola por brigar, e em vez de dar uma bronca, eu fiz o prato preferido dele para ele não ficar triste. O Antônio me olhou, balançou a cabeça devagar e disse as palavras que hoje ecoam na minha cabeça como uma sentença. Cecília, você mima demais esse menino. Você protege ele das consequências. Desse jeito, você está criando um homem fraco. Um homem que acha que o mundo deve algo a ele. Eu briguei com o Antônio naquele dia. Eu disse que ele era duro demais, que ele não entendia que o Bruno era sensível. Eu disse que mãe tem que acolher, como eu estava errada. Meu Deus, como eu estava errada. Pouco tempo depois daquela conversa, o coração do Antônio parou. Foi de repente. Um infarto fulminante na oficina. Ele se foi e me deixou com um buraco no peito
e um filho adolescente para criar sozinha. A dor do luto me cegou. Eu olhava para o Bruno e via um órfão. Eu sentia que precisava ser mãe e pai. Eu sentia que precisava compensar a ausência do Antônio com coisas, com facilidades, com sim, sim, sim. Foi aí que eu cometi o meu pecado original. O erro que plantou a semente do monstro que tentou me bater hoje. Foi 6 meses depois do enterro. O dinheiro do seguro de vida do Antônio e a rescisão dele tinham acabado de cair na minha conta. Era o dinheiro da minha segurança. Era o dinheiro para a minha velhice, já que a pensão era pequena. O Bruno chegou em casa com uma ideia fixa. Ele queria uma moto. Não uma moto qualquer para trabalhar. Ele queria uma moto grande, barulhenta, cara. Uma moto para se mostrar para os amigos do bairro. Eu disse não. Pela primeira vez em muito tempo, eu disse não. Eu expliquei que aquele dinheiro era sagrado, que era o suor do pai dele, que a gente precisava reformar o telhado que estava com goteira. A reação do Bruno me assustou. Ele não aceitou. Ele gritou. Ele chutou a porta do quarto. Ele disse que a vida dele era uma droga, que ele não tinha pai, que ele não tinha nada. E então, ele usou a arma secreta, a chantagem emocional. Ele fez uma mala, jogou umas roupas dentro de uma mochila velha e parou na porta da sala. Se você não me der essa moto, eu vou embora. Ele disse, com lágrimas nos olhos. Eu sumo no mundo e você nunca mais vai me ver. Eu prefiro morar na rua do que morar nessa casa onde eu não tenho nada. O meu coração gelou. O pânico tomou conta de mim. Eu já tinha perdido o meu marido. A ideia de perder o meu filho, de ficar sozinha naquela casa grande, foi insuportável. O medo falou mais alto que a razão. Eu cedi. Eu fui ao banco no dia seguinte, saquei o dinheiro que o Antônio juntou com tanto sacrifício, trocando óleo, consertando motores, debaixo de sol e chuva. Eu peguei aquele dinheiro suado e comprei a moto. Eu lembro do sorriso do Bruno quando eu entreguei a chave. Ele me abraçou. Ele disse que eu era a melhor mãe do mundo. Naquele momento, eu achei que tinha ganhado o amor dele. Eu achei que tinha salvado nossa família. Mas hoje, olhando para esse cinto no chão, eu vejo a verdade. Eu não comprei uma moto naquele dia. Eu comprei o meu silêncio. Eu comprei uma paz falsa. Naquele dia, eu ensinei ao meu filho a lição mais perigosa de todas. Eu ensinei a ele que, se ele gritasse alto o suficiente, se ele me ameaçasse, se ele fizesse eu sentir medo de ficar sozinha, eu faria qualquer coisa que ele quisesse. Eu ensinei que o medo dele era a minha fraqueza. E ele aprendeu. Ele aprendeu muito bem. Ao longo dos anos, a moto virou um carro. O carro virou o pagamento de dívidas de cartão de crédito. As dívidas viraram o financiamento de roupas de marca. Cada vez que ele precisava de algo, ele usava a mesma tática. Ameaçava ir embora. Ameaçava cortar relações. Dizia que eu era uma mãe ruim, se não ajudasse. E eu, com medo da solidão, abria a carteira. Eu vendi meus anéis de ouro. Eu peguei empréstimos consignados na minha aposentadoria de professora. Eu me endividei para manter o estilo de vida de um homem que se recusava a crescer. O Antônio tinha razão. Eu criei um homem fraco, mas pior do que fraco, eu criei um homem tirano. O cinto que ele levantou contra mim hoje não foi um acidente. Foi a evolução natural daquela moto que eu comprei anos atrás. A violência dele não nasceu hoje. Ela foi alimentada por cada sim que eu disse quando deveria ter dito não. As lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto, mas agora eram lágrimas de culpa. A culpa pesada de saber que o monstro que entrou na minha cozinha hoje tem as minhas digitais na criação dele. Eu peguei o cinto do chão. O couro estava frio, eu enrolei ele devagar e coloquei em cima da mesa de centro. Eu não ia jogar fora. Eu ia deixar ali. Para eu nunca mais esquecer. Para eu nunca mais fraquejar. Eu achei que a culpa era só minha. Eu achei que o Bruno era assim só por causa dos meus erros. Mas eu estava enganada. O Bruno era um terreno fértil para a maldade, sim. Mas ele precisava de alguém para plantar as sementes da ganância, da crueldade refinada, da ambição sem limites. Ele precisava de alguém que sussurrasse no ouvido dele que ele merecia mais, que a mãe dele era um estorvo, que a casa era um direito dele, não um presente. E essa pessoa chegou.
Eu me lembro do dia em que ele trouxe ela para casa pela primeira vez. Não fazia muito tempo, o Bruno já estava diferente, mais distante, mas ainda não era agressivo. Então a campainha tocou. E quando eu abri a porta, eu vi o sorriso dela. Um sorriso branco, perfeito, que não chegava aos olhos. Era a Vanessa, e se eu soubesse, naquele dia, o que aquela mulher seria capaz de fazer, eu teria trancado a porta e jogado a chave fora. O Bruno era a pólvora, mas a Vanessa... Ah, a Vanessa era o fósforo aceso. Vanessa não começou gritando. O mal raramente começa com um grito. Ele começa com um sussurro, começa com um sorriso doce, começa com uma promessa falsa. Quando Bruno a trouxe para casa, ela parecia uma boneca, cabelo escovado, unhas feitas, roupas que pareciam caras, mas que depois descobri que eram compradas em liquidações para manter as aparências. Ela me chamava de Dona Cecília com uma voz mansa, elogiava minha comida. Dizia que eu era a mãe que ela nunca teve. Eu caí na armadilha. Como uma pateta, eu caí. O golpe real começou há 3 anos. Foi num domingo de almoço. Eles chegaram com uma caixa de presente embrulhada num papel dourado. Eu achei que fosse um lenço ou um perfume barato. Quando eu abri, vi um par de sapatinhos de tricô vermelho. E dentro, uma foto. Era um ultrassom 4D, daqueles modernos onde a gente vê o rostinho do bebê. Eu comecei a chorar. A emoção tomou conta de mim. Eu ia ser avó. O meu Bruno ia ser pai. Naquela foto borrada em preto e branco, eu vi o futuro. Eu vi a redenção da nossa família. É uma menina, Dona Cecília. A Vanessa disse, com lágrimas nos olhos. O nome dela vai ser Luísa, a sua Lulu. Eu abracei os dois. Eu agradeci a Deus. Eu achei que aquela criança ia mudar o Bruno, que ia trazer responsabilidade para ele. Mas eu não sabia que a minha neta, antes mesmo de nascer, já estava sendo usada como moeda de troca. Uma semana depois da notícia, a Vanessa apareceu aqui em casa chorando. O Bruno estava junto, de cabeça baixa, fazendo aquele papel de marido preocupado que ele aprendeu a interpretar tão bem. O que houve, minha filha? Eu perguntei, servindo um chá de camomila. Dona Cecília, eu estou desesperada. A Vanessa soluçava. O médico disse que a minha gravidez é de risco. Eu preciso de repouso absoluto. E o nosso apartamento alugado. A senhora sabe como é. Eu sabia. Era um apartamento pequeno no centro, num prédio antigo. O que tem o apartamento? Tem mofo, Dona Cecília. As paredes estão pretas de umidade. O médico disse que se a Luísa nascer naquele ambiente, ela vai ter problemas respiratórios graves. Ela pode ter asma crônica. Ela pode até. Ela parou de falar, deixando a tragédia suspensa no ar. Meu coração de avó apertou. Eu imaginei minha netinha tão pequena, tossindo, sem ar, naquele lugar úmido. Nós não temos dinheiro para mudar agora, mãe. O Bruno disse, com a voz embargada. O aluguel está caro. A gente não sabe o que fazer. Eles sabiam exatamente o que fazer. Eles estavam só esperando eu oferecer. E eu, cega pelo amor àquela criança que nem tinha nascido, ofereci. Venham morar aqui. Eu disse. A casa é grande. Tem 3 quartos. O quarto de hóspedes é ensolarado. Não tem mofo. É perfeito para a Luísa. Os olhos da Vanessa brilharam, mas não era brilho de gratidão. Era o brilho da vitória. Sério, Dona Cecília. Mas e a senhora? A gente não quer incomodar. Não incomoda. Eu vou para o apartamento de vocês. É temporário, não é? Até a Luísa nascer e ficar fortinha. Eu não me importo com mofo. Eu limpo. Eu dou um jeito. Foi assim que eu saí da minha casa. A casa que eu e o Antônio levamos 30 anos para pagar. Eu saí com uma mala de roupas, achando que estava salvando minha neta. Eu me mudei para o apartamento deles. Era sujo. Era barulhento, mas eu aguentei, porque todo dia eu vinha aqui, na minha casa, para cozinhar para a Vanessa, lavar a roupa do Bruno e garantir que a gravidez fosse tranquila. Eu virei a empregada deles na minha própria casa, mas eu não ligava. Era pela Lulu. E então veio o golpe final. Era uma tarde quente de novembro. A Vanessa estava deitada no sofá, com os pés para cima, assistindo televisão. Eu estava na cozinha, suando em bicas, fazendo uma canja de galinha porque ela disse que estava enjoada e só comia a minha canja. O Bruno entrou na cozinha correndo.
Ele estava afobado, suando, olhando para o relógio. Mãe, rápido. Preciso de um favor. O que foi, meu filho? Eu perguntei, sem largar a colher da panela. O pedreiro. A gente contratou um pedreiro para arrumar o quarto da Lulu, para pintar, lixar o piso, deixar tudo lindo para sua neta. Mas a prefeitura está exigindo uma autorização. Uma burocracia idiota sobre reforma em casa antiga. Ele colocou um papel na bancada da pia, ao lado das cebolas picadas. Assina aqui, mãe. É só uma autorização para a prefeitura liberar a obra. O cara está lá fora esperando. Se a gente não assinar agora, ele vai embora e só volta mês que vem. A Luísa vai nascer e o quarto não vai estar pronto. Eu limpei as mãos no avental. Estava tudo engordurado. Cadê meus óculos? Eu perguntei, tateando o bolso. Eu não consigo ler sem óculos, Bruno. Ah, mãe, pelo amor de Deus! O Bruno bufou, impaciente. É só uma autorização de pintura. Você não confia no seu filho. Você acha que eu vou te enganar. É para a sua neta. Assina logo. Eu olhei para ele. Ele parecia tão nervoso, tão ansioso para dar um quarto bonito para a filha. Eu me lembrei do Antônio dizendo que eu mimava ele demais. Mas aquilo não era mimo. Era necessidade. Era burocracia. Eu peguei a caneta. Minha mão estava suja de alho. Onde eu assino? Aqui. E aqui. Eu assinei. Cecília Oliveira. 2 vezes. O Bruno puxou o papel da minha mão antes mesmo da tinta secar. Valeu, mãe. Você salvou o dia. A Lulu vai ter um quarto de princesa. Ele saiu correndo. Eu voltei para a minha canja sorrindo, pensando em como o quarto ia ficar bonito pintado de rosa. Eu não sabia ler as entrelinhas sem óculos. Eu não vi o título do documento. Eu não vi que aquilo não era uma autorização para a prefeitura. Aquilo era uma procuração de plenos poderes, uma procuração pública, que dava ao Bruno o direito de fazer qualquer coisa em meu nome: vender, comprar, movimentar contas e, o mais importante, contrair empréstimos. Naquele dia, naquela cozinha, com cheiro de canja e amor de avó, eu assinei a minha sentença de morte financeira. Eles não pintaram o quarto, eles não lixaram o piso. Na semana seguinte, eles foram ao banco. Com a minha assinatura, eles deram a minha casa, o meu único bem, como garantia de um empréstimo de R$ 500 mil. R$ 500 mil. Eles pegaram o dinheiro, compraram roupas, compraram móveis caros, viajaram para a praia, eles torraram o suor de uma vida inteira do meu marido em luxos fúteis. E eu? Eu continuei no apartamento mofado, fazendo canja, tricotando sapatinhos, esperando a minha neta nascer, sem saber que o teto sobre a minha cabeça já não era mais meu. Eu só descobri a verdade meses depois, e a descoberta foi tão dolorosa quanto o parto que eu nunca acompanhei. Mas naquele momento, sentada no sofá com o cinto do Bruno na mesa, eu percebi que a assinatura daquele dia doeu mais do que qualquer surra, porque a surra machuca o corpo. Mas a traição de um filho que usa o amor da mãe para roubar o teto dela, essa dor não tem remédio. E agora, olhando para trás, eu vejo os sinais. Eu vejo como a Vanessa sorria para mim enquanto eu assinava. Um sorriso de cobra. A minha neta nasceu. A Lulu veio ao mundo. Mas a alegria durou pouco, porque logo depois do nascimento, a máscara deles caiu de vez. E eu fui rebaixada de avó para algo muito pior. Os dias que seguiram o nascimento da Luísa foram, sem dúvida, os dias mais humilhantes da minha vida. Eu achei que a chegada de uma criança ia trazer luz para aquela casa, mas a luz veio apenas para revelar a sujeira que estava escondida debaixo do tapete. A minha casa, aquela que eu troquei para eles terem conforto, virou um território proibido para mim. Eu chegava às 7 da manhã, todos os dias, faça chuva ou faça sol. Eu tinha a chave, mas parecia que eu estava invadindo. A primeira regra da Vanessa foi sobre o chão. Ela tinha mandado colocar um piso de porcelanato branco, brilhante, caro, comprado com o dinheiro do empréstimo que fizeram no meu nome. Um dia, eu entrei na sala para limpar. Estava calor, um daqueles verões abafados de São Paulo. Eu estava de chinelos. Dona Cecília. A Vanessa gritou do sofá, onde estava amamentando a Luísa e mexendo no celular. Eu parei, assustada. O que foi, minha filha? Olha o seu pé. Ela apontou para os meus calcanhares. Meus pés eram grossos, rachados de anos de trabalho em pé, dando aula e cuidando de casa. O que tem o meu pé? A senhora vai riscar o meu porcelanato. Esse piso custou uma fortuna. Por favor,
A partir de hoje, dentro desta casa, a senhora só anda de meias. Eu olhei para ela, incrédula. Estava fazendo 30 graus. De meias, Vanessa. Eu vou escorregar. Eu vou morrer de calor. É isso, ou a senhora não entra. Eu não vou deixar a senhora estragar o meu patrimônio com esses pés de lixa. Patrimônio. Ela chamava a minha casa, reformada com o meu crédito, de patrimônio dela. Eu engoli o choro, tirei os chinelos, coloquei um par de meias grossas de algodão e passei a trabalhar assim, escorregando, suando, me sentindo uma intrusa, uma suja, dentro do lugar que eu mesma construí. Eu virei a faxineira de luxo deles, a babá não remunerada, a cozinheira. O Bruno nem olhava na minha cara. Ele chegava do trabalho, ou de onde quer que ele estivesse, reclamava da comida, pegava uma cerveja e ia jogar videogame. Mãe, a camisa não está bem passada. Mãe, o feijão está sem sal. Mãe, a Lulu está chorando. Faz ela parar. Era só isso. Eu não era mais mãe. Eu era um eletrodoméstico que falava. Mas eu aguentava. Eu aguentava tudo pela Luísa. A minha netinha era a única coisa pura naquele hospício. Quando eu pegava ela no colo, quando ela segurava meu dedo com aquela mãozinha minúscula, eu esquecia as meias, o calor, a humilhação. Até que a Vanessa tirou isso de mim também. Foi numa tarde que eu estava ninando a Lulu. Eu cantei uma música que cantava para o Bruno, e dei um beijo na testa dela. Um beijo estalado, cheio de amor. A Vanessa entrou no quarto como um furacão. Ela arrancou a menina dos meus braços com tanta força que a Lulu começou a chorar. Você está louca, ela gritou. O que eu fiz? Eu perguntei, tremendo. Não beije a minha filha. Olha para você. Você está suada. Você cheira a fritura. Você cheira a gente velha. Eu não quero esse cheiro na minha filha. Você vai passar doença para ela. Cheiro de gente velha. Aquilo me matou por dentro. Eu tomava banho todo dia. Eu usava alfazema. O cheiro de fritura era porque eu tinha acabado de fazer os rissoles que ela, a própria Vanessa, tinha exigido para o lanche. Desculpa, eu sussurrei. Eu só queria dar carinho. Carinho você dá limpando a casa direito. Ela respondeu, virando as costas. Mas o fundo do poço tem um alçapão. E eu caí nele no dia do aniversário de 1 ano da Luísa. A festa foi na minha casa. Quer dizer, na casa deles. Eles convidaram todo mundo. Amigos do Bruno que eu nunca vi. Parentes da Vanessa que nem me cumprimentavam. Vizinhos que achavam que eles eram os donos da casa. Eu passei 3 dias na cozinha. Fiz 500 brigadeiros. Enrolei 300 coxinhas. Fiz o bolo de 2 andares. Decorei a sala com balões. Eu paguei por quase tudo com a minha aposentadoria, porque o Bruno disse que estava curto de grana. Quando a festa começou, eu fui pro quarto me arrumar. Coloquei meu melhor vestido, um azul marinho que eu guardava para missas especiais. Passei um batom. Quando desci as escadas, sorrindo, pronta para celebrar a vida da minha neta, a Vanessa me interceptou na porta da cozinha. Onde a senhora pensa que vai? Ela perguntou, com um copo de espumante na mão. Vou para a festa, ué. Ver a Lulu apagar a velhinha. Ah, não. Melhor não. Ela disse, me empurrando levemente de volta para a cozinha. A sala está muito cheia. Tem gente importante do trabalho do Bruno. A senhora sabe como a senhora é, né? Simples demais. Vai acabar falando bobagem. Vai envergonhar a gente. Envergonhar. Eu, a mãe, a avó, a financiadora. Fica aqui na cozinha. Ela continuou. Vai repondo as bandejas de salgado. Alguém tem que cuidar do serviço. Depois a gente traz um pedaço de bolo para você. Ela fechou a porta na minha cara. Eu ouvi a festa através da porta. Ouvi o parabéns para você. Ouvi os aplausos. Ouvi as risadas. Eu me sentei num banquinho de plástico, no canto da área de serviço. Comi uma coxinha fria que tinha sobrado numa travessa. As lágrimas caíam no prato de plástico. Eu estava na festa da minha neta, vestida de gala, comendo restos na cozinha como um cachorro. Foi ali, naquele momento de solidão absoluta, que a venda caiu dos meus olhos. Quando a festa acabou, tarde da noite, eu comecei a limpar a bagunça. Eles foram dormir. Deixaram tudo para a Cinderela velha aqui. Eu estava varrendo o chão da sala, catando papéis de bala e copos descartáveis. Foi quando eu vi. Debaixo do sofá novo,
Aquele sofá caro que eles compraram com o dinheiro da hipoteca tinha um papel amassado, parecia um panfleto. Eu me abaixei para pegar, achando que era lixo. Desamassei o papel. Meus olhos precisaram focar bem, porque a letra era pequena. Não era um lixo qualquer, era um folheto de uma instituição. Lar de Idosos Santa Misericórdia. Eu conhecia aquele lugar. Era um asilo público, na periferia da cidade. Um lugar triste, com denúncias de maus tratos, onde as pessoas iam para esperar a morte chegar. Meu coração parou. Por que eles tinham aquilo? Virei o papel. No verso, tinha anotações feitas com a letra do Bruno. A letra do meu filho. Venda da casa, 800 mil. Pagamento da hipoteca, 500 mil. Sobra, 300 mil. Apartamento na Barra, entrada de 200 mil. Asilo para a mãe, gratuito. O mundo girou. Eu precisei segurar no braço do sofá para não cair. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles não queriam apenas me usar de empregada. Eles tinham um plano final. Vender a casa. A minha casa. Pegar o lucro para dar entrada num apartamento de luxo num bairro nobre. E eu, a mãe, a velha, eu seria despachada para um depósito de gente esquecida. Gratuito. Para não dar despesa. Eu olhei para aquele papel. Olhei para o teto daquela casa que eu construí. Olhei para a porta do quarto onde meu filho dormia o sono dos justos, depois de ter comemorado com o meu dinheiro. Naquele momento, o amor de mãe não morreu. Mas ele mudou de forma. Ele endureceu. Ele virou uma pedra de gelo afiada. Eu dobrei o papel, guardei no meu sutiã, perto do coração que estava batendo descompassado. Eu não limpei mais nada. Eu deixei a vassoura no meio da sala. Eu peguei a minha bolsa, saí da casa deles, da minha casa. Andei até a minha casa alugada, no meio da madrugada, e assim que o dia amanheceu, a primeira coisa que eu fiz não foi chorar. Foi pegar o telefone e ligar para o único homem que poderia me ajudar a impedir aquele crime. Doutor Roberto, eu disse, quando ele atendeu com voz de sono. Eu preciso do senhor. Eles vão tentar me matar. Não o corpo, mas a alma. E eu preciso atacar primeiro. Foi por causa desse papel amassado que dias depois, quando o Bruno apareceu na minha cozinha com o cinto na mão, eu já sabia. Eu já sabia que aquela não era uma visita. Era uma execução. Aquela noite, depois que a polícia levou o Bruno e a Vanessa algemados no banco de trás da viatura, eu fiquei sozinha na sala. O silêncio da casa era absoluto, mas a minha cabeça estava barulhenta. As lembranças do passado, do golpe, da hipoteca, do panfleto do asilo, tudo girava na minha mente como um furacão. Mas eu não podia me dar ao luxo de desabar. Não agora. O doutor Roberto ainda estava lá, guardando os documentos na pasta. Ele me olhou com aquele olhar de quem sabe que a guerra apenas começou. Dona Cecília, ele disse, eles vão ser soltos amanhã de manhã. É a lei. Eles não têm antecedentes. Vão responder em liberdade, e a primeira coisa que eles vão fazer é voltar aqui. Eu sabia que ele tinha razão. A Vanessa não ia largar o osso tão fácil, e o Bruno, no desespero da dívida, ia voltar mais furioso do que nunca. O que eu faço, doutor? Eu perguntei. Nós atacamos. Ele respondeu. Agora, naquela mesma noite, debaixo de uma chuva torrencial que começou a cair sobre São Paulo, eu chamei um chaveiro de emergência. Era um rapaz jovem, que chegou de moto, todo molhado. Ele trocou o segredo da porta da frente. Trocou a fechadura do portão. Trocou até o cadeado do portão lateral. Enquanto ele trabalhava, com a furadeira fazendo barulho no meio da madrugada, eu me senti estranhamente forte. Cada parafuso que ele apertava era como se estivesse fechando uma ferida no meu peito. Eu estava trancando o meu coração. Eu estava trancando a minha casa para os monstros que eu mesma criei. Quando o dia amanheceu, a chuva tinha parado, mas o céu continuava cinza. Eles chegaram às 8 da manhã. Eu estava na varanda do segundo andar tomando um café preto amargo quando vi o táxi parar. O Bruno desceu. Ele estava com a mesma roupa de ontem, amassada, suja. A Vanessa desceu logo depois, sem maquiagem, com o cabelo desgrenhado e uma cara de quem tinha passado a noite no inferno. Eles caminharam até o portão com aquela arrogância de quem é dono do mundo. O Bruno enfiou a chave na fechadura. Não girou. Ele tentou de novo. Forçou.
sacudiu o portão. Abre essa porcaria, ele gritou, chutando o metal. Eu me aproximei do parapeito da varanda, eu olhei para baixo. A chave não serve mais, Bruno, eu disse, com a voz calma. O ódio nos olhos dele era visível até dali. Ficou louca, velha. Abre isso agora. Eu moro aí. As minhas coisas estão aí. Você não mora mais aqui. Eu respondi. E as suas coisas? Ah, as suas coisas. Eu me abaixei. Peguei as 2 malas que eu tinha passado a madrugada inteira arrumando. Não dobrei nada com carinho dessa vez. Joguei tudo dentro de qualquer jeito. As roupas de marca da Vanessa, os tênis caros do Bruno, tudo embolado. Peguei a primeira mala, a da Vanessa, e levantei sobre o parapeito. Ei! O que você vai fazer? A Vanessa gritou, com a voz estridente. Isso é o que eu vou fazer. Eu soltei a mala. Ela caiu pesada, batendo no chão da calçada com um estrondo. A mala abriu com um impacto. Calcinhas de renda, vestidos de seda, sapatos de salto, tudo se espalhou na poça de lama que a chuva tinha deixado. Sua louca. A Vanessa berrou, correndo para tentar salvar as roupas. Minhas roupas, você vai pagar por isso. Eu peguei a mala do Bruno. E você, meu filho? Eu disse, olhando para ele. Você disse que queria viver como gente grande na Barra da Tijuca. Então vai. Vai viver. Joguei a mala dele. Ela caiu em cima da mala da Vanessa. Mais roupas na lama. O Bruno ficou parado, olhando para a pilha de roupas sujas. Ele parecia não acreditar. A mãe boazinha, a mãe que dava tudo, tinha acabado de jogar a vida dele na sarjeta. Saiam daqui, eu gritei, e a minha voz ecoou na rua inteira. Saiam antes que eu chame a polícia de novo. Eu tenho uma medida protetiva sendo expedida agora mesmo. Se vocês derem mais um passo, vocês voltam para a cadeia. O Bruno me olhou uma última vez. Não tinha amor. Não tinha nem raiva mais. Tinha medo. Ele viu que a fonte tinha secado. Vamos embora. Ele disse para Vanessa, puxando ela pelo braço. Eles juntaram as roupas molhadas de lama, jogaram tudo dentro do táxi que ainda estava esperando e foram embora. Eu entrei, fechei a porta da varanda e respirei fundo. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra judicial estava apenas começando. Nos meses seguintes, o Dr. Roberto foi um anjo. Nós entramos com uma ação para anular a hipoteca. O argumento era forte. Eu fui coagida. Fui enganada. Assinei um documento sem óculos, sob pressão, achando que era uma reforma para a neta, e tínhamos o histórico de violência. O boletim de ocorrência daquela noite do cinto foi a peça-chave. Além disso, entramos com um processo por danos morais e materiais. O Dr. Roberto descobriu que a Vanessa tinha falsificado assinaturas em cheques meus antigos. Descobriu desvios na minha conta poupança. O dia da audiência final chegou. Eu entrei no tribunal de cabeça erguida. Eu usava um vestido simples, mas estava limpa, cheirosa e principalmente lúcida. Do outro lado, vi o Bruno. Ele estava sozinho. A Vanessa não estava com ele. Ele estava mais magro. A barba por fazer. O terno estava largo. Ele não tinha advogado particular. Estava com um defensor público, que parecia nem saber o nome dele direito. Quando o juiz me chamou para depor, eu contei tudo. Contei da canja, contei do piso de porcelanato, contei do panfleto do asilo, contei do cinto. Eu não chorei. Eu falei com a firmeza de quem fala a verdade. O juiz, um homem sério de óculos, olhou para o Bruno. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? O Bruno tentou falar. Ele gaguejou, disse que era tudo para o bem da família, disse que ia pagar o empréstimo, mas ninguém acreditou, nem ele mesmo acreditava mais. A sentença veio rápida, o juiz anulou a procuração, considerou a hipoteca fraudulenta por vício de consentimento, já que o banco não tinha seguido os protocolos de verificação com uma idosa. A dívida voltou toda para o nome do Bruno e da Vanessa. A casa estava livre, o meu teto estava salvo. Além disso, o juiz manteve a medida protetiva. O Bruno não podia chegar a menos de 100 metros de mim. Quando o martelo bateu, eu senti um peso de 1 tonelada sair das minhas costas. Eu tinha vencido. Eu tinha minha casa de volta.
Eu tinha minha dignidade de volta. Eu saí do tribunal. O doutor Roberto me abraçou. Acabou, dona Cecília. A senhora venceu. Eu olhei para trás. Vi o Bruno saindo pela porta lateral. Ele caminhava curvado, como um velho. Ele olhou para mim por um segundo. Eu esperei ver ódio, mas vi outra coisa. Vi solidão. Eu venci, doutor, eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Eu ganhei a minha casa, mas eu perdi o meu filho. Foi uma vitória. Mas o gosto na boca era amargo. Eu voltei para a minha casa grande, limpa, segura, mas ela estava vazia. O quarto da Luísa estava lá, intocado. Eu me perguntava onde eles estavam, como estavam vivendo. A dívida agora era deles, e era uma dívida milionária. Eu achei que a história tinha acabado ali. Achei que eles iam sumir no mundo e me deixar em paz com a minha saudade e a minha casa. Mas eu estava enganada. O destino ainda tinha uma última carta para jogar na mesa. E essa carta veio de onde eu menos esperava. Veio da única pessoa daquela família que talvez, só talvez, tivesse um pingo de decência sobrando. Não foi o Bruno. Foi uma ligação que eu recebi numa noite de quinta-feira. Uma voz de mulher, sussurrando, com medo. Dona Cecília, a senhora precisa saber o que a Vanessa vai fazer. Era a Juliana, uma prima distante da Vanessa que eu tinha visto poucas vezes, e o que ela me contou fez meu sangue gelar novamente, porque a ganância da Vanessa não tinha limites, e agora, que eles não tinham mais o meu dinheiro, a vítima seria outra. A vítima seria a inocente. A vítima seria a Luísa. A voz da Juliana no telefone tremia tanto que eu mal conseguia entender o que ela dizia. Era um sussurro apavorado, como se ela estivesse escondida dentro de um armário. Dona Cecília, a senhora precisa correr. A Vanessa vai fugir hoje à noite. Ela comprou passagem só de ida para Portugal. O voo sai de Guarulhos às 11 da noite. Eu olhei para o relógio na parede. Eram 7 da noite. O coração disparou no meu peito. E a Luísa? Eu perguntei, sentindo um nó na garganta. Ela vai levar a menina Dona Cecília. Ela falsificou a assinatura do Bruno na autorização de viagem. Ela vai sumir com a sua neta. Ela disse que vai começar uma vida nova na Europa e que nunca mais vai deixar vocês verem a menina. Ela vai deixar o Bruno aqui com todas as dívidas e vai fugir com o resto do dinheiro que ela escondeu. Eu desliguei o telefone. O mundo parecia girar em câmera lenta. Fugir, levar a minha neta para o outro lado do oceano. Nunca mais ver aquele rostinho, aquele sorriso banguela. Aquilo não era apenas um golpe financeiro. Aquilo era um sequestro. Eu não podia deixar isso acontecer, mas eu sabia que sozinha eu não teria força legal para parar uma mãe no aeroporto. Eu precisava do pai. Eu precisava do Bruno. Mas onde estava o Bruno? Desde o dia do tribunal, eu não tinha notícias dele. Ele tinha desaparecido na cidade, engolido pela vergonha e pela ruína. Liguei para o doutor Roberto. Doutor, é emergência. A Vanessa vai fugir com a Luísa. Eu preciso achar o Bruno. Agora. O doutor Roberto, sempre eficiente, disse que tinha um endereço. Um endereço provável, registrado num boletim de ocorrência recente, onde o Bruno tinha se envolvido numa briga de bar. Era numa pensão barata, num bairro perigoso da Zona Leste. Eu chamei um táxi. O motorista me olhou estranho quando eu dei o endereço, mas eu não me importei. Eu entraria no inferno para salvar a minha neta. A pensão era um sobrado caindo aos pedaços, com cheiro de mofo e cigarro. O dono, um homem mal encarado, apontou para um quarto no fundo do corredor. Eu bati na porta. Ninguém respondeu. Eu bati de novo, mais forte. Bruno, abre essa porta, sou eu. Ouvi um barulho de coisas caindo. A porta se abriu devagar. O que eu vi partiu o meu coração. Mesmo depois de tudo que ele me fez, o Bruno estava irreconhecível. Magro, sujo, com a barba por fazer há dias. O quarto era minúsculo, com apenas um colchão no chão e garrafas vazias espalhadas. Ele cheirava a derrota. Ele me olhou com olhos vermelhos, sem vida. Veio rir de mim, mãe? Ele perguntou, com a voz rouca. Veio ver onde o seu filho foi parar.
Eu não vim rir, Bruno. Eu disse, entrando no quarto e ignorando o cheiro ruim. Eu vim te salvar. Não a você, mas a sua filha. Ele franziu a testa, confuso. A Luísa. O que tem a Luísa? A Vanessa vai fugir com ela hoje. Agora. Para Portugal. Ela falsificou sua assinatura. Ela vai levar a sua filha para sempre e deixar você aqui apodrecendo com as dívidas dela. O choque no rosto do Bruno foi instantâneo. A bebedeira pareceu evaporar. Ele segurou nos meus ombros. O que você está dizendo? Portugal. Ela vai levar a menina Bruno. Se a gente não chegar no aeroporto em 2 horas, você nunca mais vai ver a sua filha. Eu vi a transformação acontecer diante dos meus olhos. Aquele homem derrotado, aquele menino mimado que eu criei, de repente acordou. O amor pela filha era a única coisa que ainda restava de limpo dentro dele. Vamos, ele disse, pegando a única jaqueta limpa que tinha. Entramos no táxi. O doutor Roberto já estava a caminho do aeroporto, acionando a Polícia Federal. Ele disse que a falsificação de assinatura para tirar menor do país era crime federal grave. A viagem até Guarulhos foi tensa, o trânsito de São Paulo parecia conspirar contra nós. Eu segurei a mão do Bruno no banco de trás. A mão dele estava gelada e suada. Mãe, ele sussurrou, sem olhar para mim. Me desculpa. Não fala nada agora, Bruno. Eu respondi. Agora a gente só precisa ser pai e avó. Depois a gente vê o resto. Chegamos ao aeroporto faltando 40 minutos para o voo. O terminal estava lotado. Corremos para o check-in internacional. Meus pulmões ardiam, minhas pernas doíam, mas eu corria. Ali. O Bruno gritou. Lá estava ela. Vanessa. Ela estava parada na fila de embarque, com 2 malas grandes e um carrinho de bebê. A Luísa estava no carrinho, dormindo, alheia ao perigo. Vanessa usava um casaco caro, óculos escuros, tentando parecer uma turista rica. Vanessa, o Bruno gritou, a voz dele ecoando pelo terminal. Ela se virou. Quando viu o Bruno e eu correndo na direção dela, a máscara caiu. O rosto dela se contorceu em pânico. Ela tentou apressar o passo, empurrando o carrinho para a área de segurança, mas o Bruno foi mais rápido. Ele pulou a fita de isolamento e segurou o carrinho. Onde você pensa que vai com a minha filha? Ele gritou, ofegante. Larga ela, seu inútil. A Vanessa gritou de volta, tentando empurrar ele. Você não manda em nada. Você é um fracassado. Eu cheguei logo atrás, com o coração na boca. A Luísa acordou assustada e começou a chorar. Vovó, ela gritou, estendendo os bracinhos. Eu peguei a menina no colo imediatamente. O cheiro dela, o calor dela, me deram forças. Acabou, Vanessa. Eu disse. A Vanessa olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto. Sua velha maldita, você estraga tudo. Por que você não morre? Bruno ficou na frente dela, protegendo a mim e a Luísa. Você ia roubar a minha filha. Você ia fugir e me deixar aqui. Eu ia. A Vanessa riu, uma risada histérica. E sabe por quê? Porque você não serve para nada, Bruno. Você sem o dinheiro da sua mãe é um lixo. Eu só casei com você pela casa. Pela herança. Mas você foi tão incompetente que nem roubar a própria mãe você conseguiu direito. Aquelas palavras foram o golpe final. O tapa na cara que o Bruno precisava para acordar de vez. Ele olhou para ela, não com amor, não com submissão, mas com nojo. Eu posso ser um fracassado, Vanessa. Ele disse, com a voz firme. Mas eu sou o pai dessa menina. E você não vai levar ela para lugar nenhum. Nesse momento, a Polícia Federal chegou. O Dr. Roberto vinha logo atrás, com os papéis na mão. Senhora Vanessa. O agente disse: temos um mandado de prisão preventiva, falsidade ideológica, estelionato e tentativa de subtração de incapaz. A Vanessa tentou correr. Foi patético. Ela deu 2 passos e foi imobilizada pelos agentes. As algemas clicaram nos pulsos dela. O som metálico foi a música mais bonita que eu ouvi naquela noite. Não! Ela gritava, enquanto era arrastada. Bruno, faz alguma coisa. Eu sou sua esposa. Me ajuda. O Bruno olhou para ela sendo levada. Ele não se moveu. Ele não disse nada. Ele apenas se virou para mim e para a Luísa. Ele abraçou nós duas ali, no meio do aeroporto,
com todo mundo olhando. Ele chorou, mas dessa vez não era choro de manha. Era choro de homem, choro de dor, choro de quem sabe que perdeu tudo, mas conseguiu salvar o que realmente importava. Nós saímos do aeroporto de madrugada. A Luísa dormia no meu colo no banco de trás do carro do Dr. Roberto. O Bruno ia na frente, em silêncio. Eu olhei para a cidade passando pela janela. A chuva tinha voltado a cair. A Vanessa estava presa. O pesadelo financeiro tinha acabado. Mas eu sabia que a estrada para a reconstrução seria longa. O meu filho estava quebrado. A minha neta ia crescer com a mãe na cadeia. Mas enquanto eu acariciava o cabelo da Luísa, eu senti uma paz estranha, a paz de quem sobreviveu à tempestade. Eu tinha minha casa. Eu tinha minha dignidade. E de uma forma torta e dolorosa, eu tinha meu filho de volta, não o filho que eu sonhei, mas o filho real, cheio de cicatrizes, que a vida me devolveu. O dia seguinte seria difícil, haveria dívidas para pagar, traumas para curar. Mas nós estávamos juntos, e enquanto o carro entrava na minha rua, eu soube. A dona Cecília, que fazia bolos e aceitava tudo, tinha morrido. No lugar dela nasceu uma mulher de ferro, e essa mulher jamais permitiria que alguém tocasse na família dela de novo. O cinto estava no chão do passado. O futuro, agora, estava nas minhas mãos. 3 anos. Passaram-se exatos 3 anos desde aquela noite no aeroporto. Hoje é domingo de manhã. O sol está entrando pela janela da minha cozinha, iluminando a poeira que dança no ar. O cheiro que ocupa a casa é o mesmo daquele dia terrível em que tudo começou. Bolo de fubá com erva doce, café fresco passando no coador de pano. Mas a sensação é diferente. Não existe medo. Não existe cheiro de cachaça. Não existe ameaça. Existe apenas paz. Eu ouço a campainha tocar. Ding-dong. Antigamente o Bruno teria entrado sem bater. Ele achava que a minha casa era a casa dele, que a minha vida era a propriedade dele. Hoje não. Hoje ele espera do lado de fora. Ele sabe que, para entrar aqui, precisa ser convidado. Ele aprendeu o valor do respeito. Eu caminho devagar até a porta. Meus joelhos doem um pouco por causa da umidade, mas a minha coluna está reta. Eu abro a porta e o sorriso que eu vejo não é falso. É cansado, sim, mas é verdadeiro. Oi, mãe. Ele diz, oi, meu filho. Eu respondo. Ao lado dele, segurando a mão grossa e calejada do pai, está a Luísa. A minha Lulu. Ela está com 4 anos agora. Ela usa um vestido amarelo e tem Maria Chiquinha no cabelo. Vovó Cecília. Ela grita e corre para as minhas pernas. Eu pego ela no colo. O peso dela é o melhor peso do mundo. Entrem. Eu digo. O café está pronto. O Bruno entra. Ele tira os sapatos na porta. Ninguém pediu para ele fazer isso. Ele faz porque quer manter o chão da mãe dele limpo. Ele mudou muito. O trabalho no depósito de materiais de construção é pesado. Ele carrega saco de cimento o dia todo. As mãos dele, que antes só seguravam copo de cerveja e controle de videogame, agora são ásperas. São mãos de trabalhador. Ele senta na mesa da cozinha. A mesma mesa onde a Vanessa um dia sentou e me humilhou. Como foi a semana, filho? Eu pergunto, servindo uma xícara fumegante para ele. Dura, mãe. Ele sopra o café. O patrão está pegando no pé. Mas eu consegui fazer hora extra. Já separei a parte do banco para pagar a dívida da hipoteca. Falta pouco agora. Só mais 2 anos e eu limpo o meu nome. Eu olho para ele com orgulho. Não o orgulho cego de antes, mas o orgulho de ver um homem assumindo os seus erros. Eu ofereci ajuda no começo. Eu disse que podia pagar uma parte. Mas ele recusou. Ele me olhou nos olhos e disse que a dívida era a lição dele. Que ele precisava pagar cada centavo para nunca mais esquecer o valor do dinheiro e o valor da confiança. Eu pergunto, embora a dona Lourdes, minha vizinha fofoqueira e amiga, já tenha me contado tudo. O Bruno suspira. Ela ligou ontem. Queria ver a Luísa. Mas a medida judicial ainda está valendo. Ela está trabalhando numa lanchonete no centro. Mora com a mãe dela.
Diz que a culpa de tudo é minha, que eu não fui homem suficiente. E o que você disse? Eu disse que ela tinha razão. Eu não era homem suficiente naquela época. Eu era um moleque mimado. Mas que agora eu sou o pai da Luísa. E que ela vai ter que provar para o juiz que mudou se quiser chegar perto da menina. Ele não tem raiva na voz. Tem apenas firmeza. A Vanessa perdeu o poder sobre ele. O veneno dela não funciona mais. Vamos fazer o bolo. A Luísa pede, batendo na mesa. Vamos sim. Eu chamo o Bruno para a pia. Vem cá. Você vai me ajudar a amassar. Ele levanta, meio sem jeito. Mãe, eu sou desastrado com isso. Vem logo. É bom para você aprender que as coisas boas da vida dão trabalho para fazer. Eu coloco a bacia na frente dele, a massa amarela, pesada. Ele coloca as mãos grandes dentro da tigela. Eu coloco as minhas mãos, enrugadas e velhas, por cima das mãos dele. Assim. Eu guio os movimentos, com paciência, com força. Não adianta ter pressa, Bruno. Se você bater demais, o bolo sola. Se bater de menos, não cresce. A vida é igual. Ele olha para as nossas mãos juntas, mãos sujas de farinha e ovo. Mãe. Ele diz baixinho, sem parar de mexer. Obrigado. Por não ter assinado aquele papel. Por ter me expulsado naquele dia. Por ter jogado minhas roupas na lama. Eu sinto um nó na garganta. Você me odiou naquele dia. Odiei. Eu queria que você morresse, mas hoje eu vejo. Se a senhora tivesse assinado, a gente teria torrado o dinheiro. A Vanessa teria me largado do mesmo jeito. Eu estaria na sarjeta. E a senhora estaria num asilo. A senhora salvou a gente, mãe. A senhora foi dura porque precisava ser. Eu solto as mãos dele, deixo ele amassar sozinho. Eu não fiz isso para te salvar, Bruno. Eu fiz para me salvar. Eu fiz porque eu merecia respeito, e você só aprendeu a me respeitar quando viu que eu não tinha medo de perder você. Ele acena com a cabeça, uma lágrima cai dentro da massa do bolo. Eu brinco, limpando o rosto dele com o avental. Nós rimos. A Luísa ri também, sem entender nada, só porque vê o pai e a avó felizes. Enquanto o bolo assa e o cheiro de erva doce inunda a casa novamente, eu vou até a janela. Olho para o jardim. As minhas plantas estão bonitas. A casa está pintada. Eu penso na jornada. Penso no cinto de couro no chão. Na dor. No medo. Eu quase perdi tudo. Mas ganhei muito mais. Eu não ganhei apenas a minha casa de volta. Eu ganhei um filho de verdade. Não aquele parasita que eu criei com mimos. Mas um homem que sabe o valor do suor. Um pai que luta pela filha. A Vanessa achou que podia destruir a minha família, mas ela foi apenas o fogo que queimou o que estava podre. O que sobrou nas cinzas foi o ouro. Eu olho para o Bruno brincando com a Luísa no tapete da sala. Ele faz cosquinha nela. Ela gargalhada. Eu estou velha. Minhas costas doem, mas meu coração está leve. Eu durmo tranquila todas as noites. Eu aprendi que amar não é dizer sim para tudo. Amar às vezes é dizer não. É fechar a porta. É deixar o outro cair para aprender a levantar. Essa é a minha herança. Não a casa de tijolos, mas a lição de que a dignidade não tem preço e que nunca é tarde para consertar o que está quebrado, desde que você tenha coragem de juntar os cacos. O forno apita. O bolo está pronto. Quem quer o primeiro pedaço? Eu pergunto. Eu. A Luísa grita. Nós sentamos à mesa. Família. Pequena. Imperfeita. Cicatrizada. Mas real. E para você que ouviu a minha história até aqui, eu quero deixar um recado do fundo do meu coração de mãe. Não deixe ninguém te diminuir. Nem marido, nem vizinho, e muito menos filho. O amor que não te respeita não é amor. É exploração. Se você está passando por isso, tenha coragem. Diga não. Troque a fechadura, jogue a mala na rua se for preciso. Dói, dói muito, mas a liberdade que vem depois cura qualquer ferida. Você é o dono da sua vida. Não entregue a caneta da sua história na mão de ninguém. Essa foi a história da minha maior dor e da minha maior vitória. Eu espero que ela sirva de luz para você, assim como serviu para mim. Se você se emocionou com a minha luta,
Se você aprendeu algo com o meu erro e com o meu acerto, por favor, faça parte da nossa família aqui no canal, deixe o seu like. Isso ajuda a minha voz a chegar em outras mães que estão sofrendo em silêncio. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a vida é cheia de histórias e nós vamos contar muitas outras aqui. Histórias de verdade, histórias de superação. Comente aqui embaixo. Eu escolho a dignidade se você concorda que o respeito vem em primeiro lugar. Um beijo grande da Dona Cecília. Fiquem com Deus e até a próxima.